Pronto, olá pessoal, bom dia a todos, bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje, à nossa aula de hoje. Gostaria de saber como é que vocês estão, como é que está sendo a semana de vocês, como é que está sendo o dia de vocês hoje. Boa, já estou vendo aqui, estou testando agora as atualizações aqui do Google Meet, estou tendo um pouquinho de dificuldade porque não tá salvando a frequência automaticamente. Pessoal, Peraí, deixa eu ver aqui novamente. Eu acabei de colocar novamente a lista de presença, tá? Pronto, olha aqui. Vou já responder todos no chat. Olha aqui quem está presente. Temos já 20K. Caroline, Débora, Everlan, Fernanda Ingrid, Cauã, Gabriela, Jadson Davi. Olá, Jadson. Tudo tranquilo? João Gabriel, João Manuel, Lia Miranda, Maria dos Remédios, Maria Eduarda, Franciele, Maria Luísa, Tassiane que chegou foi em primeiro, tá? Muito bem. Matheus Araújo, Mona Lisa, Nara Cristina, Renata Sibeli e Andra. Bem, sim, fui me vacinar, só que não foi hoje, eu vacinei ontem, estou aqui com o corpo todo dolorido, dando febre, mas vamos lá, vamos juntos, vamos seguir firme e forte. Passei a noite com o corpo todo dolorido, parece que tinha me batido, sabe? Mas estou indo aqui, tomei de pirona, estou sentindo aqui alguns efeitos ainda, mas tá dando certo. Vamos lá então passar para o nosso encontro de hoje. Ó, pronto, tá tudo tranquilo, tá tudo bem, que ótimo, muito bem. Então, pessoal, vamos iniciar então a nossa aula de hoje, já respondendo questões referentes ao nosso conteúdo anterior, né, da nossa aula passada, e posteriormente, a partir da sexta questão, nós vamos fazer uma revisão do primeiro conteúdo que a gente viu neste ano letivo. Lembrando que hoje vai iniciar a nossa segunda verificação de aprendizagem, aliás, nossa primeira verificação de aprendizagem bimestral. Vou disponibilizar para vocês mais tarde. E vou dizer também no grupo do WhatsApp o momento que já fizer a postagem. Vocês vão ter 24 horas para responder as questões. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Tudo bem? Então, qualquer dúvida, pode me procurar antes da prova, tá? Na hora do momento da prova, naquele período, eu não vou saber nada de química, eu mal vou saber inglês. Hello, hi, mais ou menos isso, só o básico, tá? Eu vou parar no hello. Olá, Victor, tudo bom, Victor? E aí, professor, bom dia. Bom dia. Vânia. Não, alguma coisa. Vânia, aconteceu aqui alguma coisa. Pessoal, se está todo mundo aí? Pronto, alguma coisa aqui que eu apertei, de repente começou a ficar todo estranho aqui. Pronto, me coloquei aqui em cima. Então, lá, pessoal, na aula passada, nós trabalhamos com notações químicas. Então, vimos o que é a massa atômica, massa molecular, massa molar, quantidade de matéria, que é referente ao número de mol de uma substância. Tá? Então, vimos toda essa parte. Então, hoje nós iremos exercitar um pouco mais sobre essas notações químicas, que ela vai ser bastante interessante para darmos continuidade ao conteúdo de físico-química. Então, devemos aprender como é que se calcula a quantidade de matéria, como é que se calcula a massa molecular de uma substância, a massa molar, a massa molecular, e assim sucessivamente. Todos estão conseguindo visualizar a apresentação da tela, pessoal? Pessoal? Não, professor, eu não tô, não. Peraí, deixa eu colocar ele de novo, peraí. Tirar e botar. E agora apareceu? Agora sim. Apareceu. Ele diz que compartilha apenas uma guia ou outra janela. Tá, e como é que eu compartilho uma guia ou outra janela?
Pronto, para evitar efeito, ok, entendi. Pronto, vamos lá, pessoal. Só que não adianta, né? Se eu não colocar na tela inteira, eu não consigo visualizá-la também. Vai ser isso mesmo. Pronto, tá. Então vamos lá, notação química 2. Vamos responder alguns exercícios para fixarmos o conteúdo anterior. Também te enviei com material extra para vocês na nossa sala de aula. Foi também no conteúdo passado uma lista de exercícios, na qual eu trazia um resumo sobre a teoria. Tinha também exercícios resolvidos e, posteriormente, alguns exercícios para que vocês pudessem fazer e fixar o nosso conteúdo. Então, hoje vamos iniciar exercitando algumas questões e começar com essa primeira, que é da Unifor, que é a Universidade de Fortaleza, lá no Ceará. Diz o seguinte: dos seguintes compostos, qual apresenta massa molecular igual a 30? Relembrando, o que é massa molecular, pessoal? O que é a massa molecular? É a massa do ar. E neste caso vai ser a massa de uma molécula. De uma molécula. De uma molécula. Molécula. Isso, vai ser a massa de uma molécula, tá? A massa atômica, relembrando, botar aqui massa atômica. É a massa, digamos, de um átomo. Tem-se a massa molecular, que é a massa de uma molécula. Tem-se ainda a massa molar, que ela se refere à massa de um mol de entidades. Pode ser um mol de átomos, pode ser um mol de moléculas, pode ser um mol de íons, e assim sucessivamente, tá? Pode ser de elétrons, de prótons, de nêutrons, e vamos lá. Só que nesse caso, ele quer que a gente calcule a massa molecular, ou seja, a massa para uma única molécula. E como é que a gente vai fazer isso? Vamos utilizar primeiro a letra A. Na letra A, traz o composto pH3. Massa molecular. Para se calcular a massa molecular, a gente vai observar quantos átomos estão presentes de cada elemento químico. Neste caso, quais são os elementos químicos que estão presentes nessa molécula? Professor, não está aparecendo as questões, não. Ah, não? Vai, Jesus, peraí. Tá só no primeiro slide. Olha, tá vendo? Foi a mesma coisa que aconteceu agora há pouco, na aula do primeiro ano. Rapaz, que depois que mudou, fez essa atualização. Peraí, deixa eu ver aqui de novo. Vou botar aqui agora a tela inteira. Não, nesse aqui não. Esse aqui é o primeiro. E agora, pessoal, tô conseguindo visualizar? Sim. Pronto, muito bem. Então, vejamos. Na letra A, nós vamos calcular a massa do pH3. Quais são os elementos químicos que estão presentes nessa molécula? O P, qual é o elemento químico? Alguém lembra? Eu acho que é chumbo. Quase! O chumbo é o Pb. O P maiúsculo e o B minúsculo. O chumbo. É verdade, é isso mesmo. E o P? Fósforo. Fósforo. É o fósforo. Fósforo, muito bem. Então, o P é o fósforo e o H é o hidrogênio.
São quantos átomos de fósforo que está aqui presente? Tem quantos átomos de fósforo? Isso, somente um. Quando não tem o índice, é porque significa dizer que é um. Então, a massa molecular vai ser 1 vezes a massa atômica do fósforo mais... O outro é o hidrogênio. São quantos átomos de hidrogênio? 3. 3. Então, mais 3 vezes a massa atômica do hidrogênio. Observe que foi fornecido como os dados a massa molar dos elementos químicos. E sabemos que a massa molar e a massa atômica apresenta a mesma quantidade numérica, o que muda vai ser somente a unidade. Aí foi dado em gramas por mol. Aí já a massa atômica vai ser em U, que significa dizer unidade de massa atômica. Então, como representa a mesma numeração, vamos colocar 1 vezes a massa atômica do fósforo, segundo os dados, afirma que é 31. Então, 1 vezes 31 mais 3 vezes a massa atômica do hidrogênio. Tá aqui também, ó, vai ser igual a 1. Então, a massa molecular para o pH3 vai ser igual a 31 mais 3 é igual a 33. 31 mais 3? 34. 34. Isso, muito bem, 34U. Então, vejam. A massa molecular para o pH3 é 34, mas ele quer que seja igual a 30. Então, a letra A está falso. Vamos, então, partir para a letra B. Na letra B tem isso NH3, que é a amônia. Então, vejamos. A massa molecular vai ser igual a... São quantos átomos de nitrogênio? O N é o nitrogênio. Tem quantos átomos de nitrogênio? 1. Então, vai ser 1 vezes a massa atômica do nitrogênio mais... São quantos átomos de hidrogênio? 3. 3. Então, vai ser 3 vezes a massa atômica do hidrogênio, que é igual a 1 vezes a massa atômica do nitrogênio. É igual a quanto? Está lá em cima nos dados. 12. Vai ser? Do nitrogênio? 14. 12. Isso, mais 3 vezes do hidrogênio, que é igual a 1. Portanto, a massa molar por NH3 vai ser igual a 14 mais 3. 17. 17. Então, a letra B também está falso. É abaixo de 30. Queremos que seja o 30. Vamos, então, partir para a letra C. Na letra C, tem C2H6. Então, a massa molecular vai ser igual a... São quantos átomos de carbono? 2. 2. Então, 2 vezes a massa atômica do carbono, mais... São quantos átomos de hidrogênio? 6. Então, 6 vezes a massa atômica do hidrogênio. Então, vai ser igual a massa atômica do carbono. Aqui em cima. Massa atômica do carbono. 12. 12 mais, são 6 átomos de hidrogênio, que a massa atômica é igual a 1. Então, a massa molecular vai ser igual a 2 vezes 12, 24. 6 vezes 1, 6. Portanto, a massa molecular para o C2H6 vai ser igual a quanto? 30. 30, muito bem. Portanto, a resposta correta vai ser a letra C, tá? Vai ser C2H6. Da letra D seria quanto? Ó, da letra D, a gente observa que tem um átomo de nitrogênio e 2 de oxigênio. A massa atômica do oxigênio é 16. Então, 16 vezes 2 é igual a
32. Então, só o oxigênio já passa a massa molecular que a questão pede. E na letra E é a mesma coisa. Assim, semelhante. São 2 átomos de nitrogênio e 3 de oxigênio. Novamente, 16 vezes 3 vai dar 48. Então, já passa a quantidade que pede na questão. Então, a resposta correta vai ser a letra C. Alguma dúvida, pessoal, nessa primeira questão? Alguma dúvida? Se perguntasse para calcular a massa molar, utilizaria o mesmo raciocínio, tá? Dessa forma, só que a unidade em vez de CU seria gramas por mol, como foi fornecido lá nos dados. A gente vai ver que isso é importante quando formos calcular a quantidade, a concentração em quantidade de matéria, por isso que a gente está fazendo essas questões. Segunda questão. Quantas moléculas existem em 88 gramas de dióxido de carbono, que é o CO2? Para isso, ele deu como os dados a massa atômica do carbono, do oxigênio, e deu ainda a constante de Avogadro, que é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, pessoal, quantas moléculas existem em 88 gramas de dióxido de carbono? Como é que a gente vai responder essa questão? Alguma ideia, pessoal? Ele quer saber quantas moléculas existem. Então, vejamos, para isso, a gente vai utilizar essa informação aqui, a constante de Avogadro. Por que essa informação? Porque já vimos nas aulas anteriores que 1 mol corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades, que podem ser moléculas, podem ser íons, pode ser átomos, pode ser elétrons, etc. Então, o que ele quer? Ele quer que a gente encontre quantidade de moléculas. Mas, para isso, precisamos saber a quantidade de matéria que está presente aqui no gás carbônico. Ou então, basta a gente calcular a massa molecular, ou a massa molar do CO2. Então, qual vai ser o primeiro passo? O primeiro passo, calcular a massa molecular ou massa molar do dióxido de carbono. Vou colocar aqui a massa molar do CO2. É igual a quanto? A massa molar vai ser igual a CO2 tem um átomo de carbono, então vai ser 1 vezes a massa atômica ou massa molar do carbono, mais 2 vezes a massa atômica ou massa molar do oxigênio, que vai ser igual a massa molar do carbono, ela foi fornecida lá como dados, e disse que é igual a 12. Então vai ser 1 vezes 12, mais 2 vezes a massa do oxigênio, que é igual a 16. Que vai ser igual a 12 mais 2 vezes 16. 2 vezes 16? Trinta e dois. 32. 32 mais 12? 44. Isso, 44. Então, aqui vai ser 44 gramas por mol. O que essa informação nos diz? Ela afirma que em 1 mol de gás carbônico contém 44 gramas. Ou seja, vamos voltar para a primeira relação. Na primeira relação, vou mudar aqui a cor do pincel para a gente não confundir. Vou botar aqui o verde. Lá em cima a gente viu que 1 mol, usando a relação, de CO2 contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Mas 1 mol de CO2 contém quantos gramas?
A gente acabou de calcular, ó, vimos que 1 mol de CO2 pesam 44 gramas. Então, a gente vai repetir, só que mudando o valor. 44 gramas de CO2 está para 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, na questão diz que 88 gramas. Então, em 88 gramas de CO2 vai conter quantas moléculas? X. Então, a gente pode fazer produto dos meios pelo produto dos extremos. Pelo produto dos extremos. Cancela grama de CO2 com grama de CO2. Então, vai ficar 44x igual a 88 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Portanto, reorganizando esta equação, vamos encontrar que x vai ser igual a 88 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 dividido por 44, e aqui vai ser moléculas. Dá quanto, pessoal? Aqui a gente pode fazer. Observe que tem 88 que pode ser dividido por 44. 88 dividido por 44 é igual a quanto? É igual a 2. Isso, 2. Então vai ficar 2 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, x vai ser igual a quanto? Vamos ver aqui do lado. 12,010 elevado a 23. Dá 12. Vírgula quanto? Repetir, por favor. 0,4, não é? Vírgula 0,4 vezes 10 elevado a 23. Só que na notação científica, a gente tem que deixar esse número aqui da frente que entre 0 e 10. E aqui está 12. Então, vamos deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. E ao fazer isso, somos um expoente com 1. Então, x vai ser igual a 1,204 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Muito bem. Alguma dúvida, pessoal, na primeira ou na segunda questão? Alguém estudou depois da nossa aula? Tipo assim, vocês pegaram aí do nosso material para estudar ou não? Pessoal? Pessoal? Pessoal, tem alguém? Não, professor. Eu particularmente não estudei, não. Pronto, pessoal. Pô, não vou falar que eu fiquei com medo da internet ter, conexão da internet ter caído, porque agora há pouco, na primeira aula, com o primeiro ano, travou aqui tudo, e eu não tinha visto, eu achei que dava continuando de repente. Professor, foi cair a internet. E era minha. Tá, então pronto. O que mais, pessoal? Alguém mais? Alguém realmente estudou ou não, pessoal? Mas seja sincero, sim ou não, que aí a gente já vai logo decidindo como é que vai seguir a aula de hoje. Bem, os demais ficaram calados, só que vou acreditar que todos não estudaram, não pegaram nosso material durante esses 14 a 15 dias que tivemos de intervalo durante essa aula de hoje. Então, pessoal, assim, esse conteúdo, ele realmente tem cálculo.
Esses cálculos, vocês verem que é mais uma soma, é uma subtração, é uma multiplicação, a divisão, são as operações básicas da matemática. Mas, embora, digamos assim, que talvez a maioria não goste de matemática, mas a matemática também é essencial. A gente não está utilizando nenhuma operação que seja, digamos assim, que vocês nunca tenham visto. Então, eu gostaria que vocês realmente se dedicassem, estudassem um pouco mais, determinassem um tempo, tipo 1 hora por dia, não sei, para estudar química. Se tiverem dificuldades, podem perguntar, pessoal, perguntem mesmo, que é muito importante. Preciso que vocês aprendam essa parte inicial desse conteúdo que a gente está estudando, para que a gente possa seguir no nosso curso de Físico-Química. Porque todos os demais conteúdos envolvem cálculo, não tem como a gente fugir, não tem como a gente correr. É cálculo do início ao fim é muito cálculo. Por isso que muitas vezes alguns estudantes eles não gostam de Físico-Química, essa parte que envolve física e química simultaneamente, porque também tem a matemática já inclusa. Tá a física, a química ali frente a frente, aí por trás está ali toda a matemática. Então não tem como a gente escapar do segundo ano de cálculo. São operações do início ao fim, pessoal. Então, preciso que vocês realmente não tenham dúvidas, ou tenham a mínima de dúvida possível. Se tiverem, por favor, perguntem mesmo. Tá? Não é feio perguntar, feio é continuar com a dúvida. Que vai ser a bola de neve, estamos na bolinha pequenininha até agora. E vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Se deixar para tirar a dúvida só mais à frente, lá para o terceiro bimestre, não vou dizer que é impossível, mas vai ter um trabalhão imenso para poder tentar percorrer todo esse caminho e realmente conseguir colocar em dias. Vamos lá, então, para a terceira questão. A terceira questão da UFAC diz o seguinte: 3 mols de benzeno contém uma massa de... Veja, pessoal. Ele afirma, vou dar aqui a cor do pincel, 3 mols de benzeno. Quando falou em 3 mols de benzeno, ele está se referindo à quantidade de matéria. Se está relacionado com a quantidade de matéria, provavelmente vai estar relacionado também com a massa molar. Por quê? Sabemos que a quantidade de matéria, que é representada por N minúsculo, e a massa molar, pelo N maiúsculo, ela se relaciona da seguinte forma: quantidade de matéria é igual a massa dividido pela massa molar. Então, tem essa relação que vamos levar por um bom tempo até o final do nosso curso. Até no terceiro ano a gente vê, só que menos abrangente, né? A gente já vê de forma casos mais restritos. Então, quantidade de matéria é igual a massa dividido pela massa molar. Neste caso, não necessariamente a gente vai precisar utilizar essa relação, mas a gente precisa saber o que significa esta relação para a gente responder a questão. Por quê? Note que ele deu a quantidade de matéria na questão, que o N é igual a 3 mol. Ele quer que a gente calcule a massa, mas também é necessário ter a massa molar. Aí fala, professor, mas ele não deu a massa molar. Não, ele não deu diretamente. Mas olha, o que ele forneceu para a gente? A fórmula molecular do benzeno, que é C6H6, e forneceu ainda como dado a massa molar do carbono e do hidrogênio. Então, podemos encontrar o valor da massa molar e, posteriormente, a massa do benzeno contido nesses 3 mol. Então, vamos fazer primeiro utilizando a fórmula. No item 1. A massa molar do benzeno, C6H6. Ela vai ser igual a... São quantos átomos de carbono que está presente nessa fórmula? 6. 6. Então, vai ser 6 vezes a massa molar do carbono, mais... São quantos átomos de hidrogênio? São quantos átomos de hidrogênio? 6. 6 também. Então, 6 vezes a massa molar do hidrogênio, que vai ser igual a... Qual é a massa molar do carbono?
Está lá como dado. Qual é a massa molar do 12. carbono? 12, mais 6 vezes. Qual é a massa molar do hidrogênio? 1. 1. Muito bem. Então, a massa molar do benzeno, C6H6, vai ser igual a 6 vezes 12. É igual a quanto? 72. Isso, exatamente. 72 mais 6. Então, a massa molar vai ser igual a quanto? Setenta e dois mais 6? 78. Isso, 78 gramas por mol. Pronto, encontramos a massa molar, agora é só encontrar o valor da massa. Então, aqui no segundo passo, quantidade de matéria é igual a massa dividido pela massa molar. Então, o produto dos meios pelos extremos, vamos ter que massa é igual a quantidade de matéria vezes a massa molar, que é igual a quantidade de matéria, 3 mol, foi o que ele forneceu no enunciado da questão, vezes a massa molar, que a gente acabou de encontrar, 78 gramas por mol. Cancela mol com mol, vai ser 3 vezes 78, é igual a quanto? 274. Pronto, boa. Deixa eu botar aqui. Oh. Cadê? Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui. Então, a massa vai ser igual a 234 gramas. Pronto. Muito bem. Resposta correta vai ser a letra E. Tá. Professor, mas qual seria outra maneira da gente fazer? Bem, outra maneira da gente fazer seria utilizando somente a massa molar com quantidade de matéria, mas sem precisar utilizar a fórmula. Por que diz essa massa molar? A massa molar, ela vai nos indicar qual a massa de benzeno que está presente em 1 mol de benzeno, que é 78 gramas por mol. Então, significa dizer que 1 mol de benzeno, que é C6H6, contém 78 gramas. Então, 3 mol de benzeno, C6H6, vai conter quanto? X. Então, X vai ser igual também a 234 gramas. Então, tanto faz você utilizar a fórmula acima, como utilizar essa relação que vai encontrar o mesmo resultado. Tá, pessoal? Alguma dúvida nessa terceira questão? Não. Muito bem, vamos passar então para a quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: jade é um termo genérico para designar 2 tipos distintos de minerais, a jadeíta e nefrita, ou nefrita, né? Mas nefrita porque não deu uma acento. Então, geralmente, esses minerais ocorrem na forma opaca, embora eventualmente sejam exemplares translúcidos. A jadeíta, cuja composição é NaAlSi2O6, é um silicato de alumínio e sódio. A nefrita é um silicato de cálcio, magnésio e ferro. A jade é muito utilizada em ambas as suas versões de minerais por artesãos para a confecção de peças de ornamentação, como joias e bijuterias, além de objetos de decoração. Com base em seus conhecimentos de química e nas informações dadas, é possível afirmar que a massa molecular da jadeíta é... Veja, pessoal, ele forneceu como os dados as massas atômicas. Ele quer que a gente calcule a massa molecular. Mas para calcularmos a massa molecular, é interessante que a gente tenha também a fórmula molecular. E observe que no enunciado foi fornecida a fórmula molecular da jadeíta. Tá aqui, ó. Fórmula molecular é igual a NaAlSi2O6. Então, essa é a fórmula molecular. Então, a partir dessa fórmula molecular, podemos calcular a massa molecular, da mesma forma que já calculamos para as substâncias anteriores.
Então, vejamos. Vou mudar aqui a cor do pincel, colocar a cor verde. Então, primeiro, a massa molecular vai ser igual a... Note que estão presentes elementos químicos: sódio, alumínio, silício e oxigênio. Tem um átomo de sódio, um átomo de alumínio, 2 átomos de silício e 6 átomos de oxigênio. Portanto, a massa molecular vai ser igual a 1 vezes a massa atômica do sódio mais 1 vezes a massa atômica do alumínio mais 2 vezes a massa atômica do silício mais 6 vezes a massa atômica do oxigênio. Portanto, a massa molecular vai ser igual a 1 vezes... Qual é a massa atômica do sódio? Aqui fornecido na questão. 23. 23. Mais 1 vezes... Qual é a massa atômica do alumínio? 27. 27. Mais 2 vezes... Qual é a massa atômica do silício? 28. 28. Mais 6 vezes massa atômica do oxigênio. 16. Ok. Então, isso vai ser igual a 1 vezes 23, vai dar 23, mais 1 vezes 27, vai dar 27, mais 2 vezes 28, 56. 56, mais 6 vezes 16, 96. 96. Isso, muito bem. Então, a massa molecular vai ser igual a 23 mais 27, mais 56, mais 96, tudo isso. 202. 202, muito bem, 202, o que foi que ele pediu? Então, a resposta correta vai ser a letra B. Muito bem, pessoal, muito bem, tá ótimo. Alguma dúvida nessa questão? Não, professor. Vamos então passar, obrigado, então vamos passar agora para a quinta questão. A quinta questão diz o seguinte: a cafeína com fórmula molecular, olha, vê que ele já deu a fórmula molecular, então já antecipou bastante, muitas informações. C8H10N4O2 é considerada um estimulante, podendo influenciar nos níveis de concentração, no humor e no comportamento. Adotando que o café expresso contém, em média, 4 vezes 10 elevado a menos 4 mol de cafeína, qual é a quantidade em mol de átomos de nitrogênio existente em um expresso? E aí, people, como é que a gente vai fazer? Alguém tem alguma ideia? Ele quer saber qual a quantidade em mol de nitrogênio que está presente em um café expresso contendo 4 vezes 10 elevado a menos 4 mol de cafeína. Qual vai ser o nosso primeiro raciocínio? Ele quer saber átomos de nitrogênio em mol. Vamos observar, então, a fórmula molecular. C8H10N4O2. Aqui é a fórmula molecular da cafeína. Nessa fórmula molecular da cafeína, ela contém quantos mol de nitrogênio? Tem quantos átomos de nitrogênio? 4. 4. Muito bem. Então, nessa fórmula molecular da cafeína, contém 4 mol de nitrogênio. Muito bem. Então, veja. Qual a relação que a gente vai fazer?
Vamos lá aqui no passo 2. A gente sabe que em 1 mol de cafeína, 1 mol de cafeína está para 4 mol de nitrogênio. Então, na quantidade que ele forneceu, que é 4 vezes 10 elevado a menos 4 mol de cafeína, vai conter que quantidade em mol de nitrogênio? X. Então, vai ser produto dos meios pelo produto dos extremos. Cancela mol de cafeína com mol de cafeína, vai ser 1 vezes X. 1 vezes X vai ser igual a X, que é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 4 mol de nitrogênio. 4 vezes 4. 4 vezes 4? 16. 16 vezes 10 elevado a menos 4 mol de nitrogênio. Só que observe que não tem nenhuma alternativa 16 vezes 10 elevado a menos 4. Por quê? Porque na notação científica, mais uma vez, o valor numérico tem que estar entre 0 e 10. Então, vamos deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Está aqui no 16, vamos deslocar para ficar 1,6. E neste caso, como está negativo aqui o expoente, ao deslocar a vírgula para a esquerda, ele vai ser somado com 1 e vai ficar, então, 1,6 vezes 10 elevado a menos 4 mais 1 dá menos 3. Mol de nitrogênio. Portanto, a resposta correta vai ser a letra B. E aí, pessoal, como é que estamos indo? A quinta questão. Alguma dúvida? Acharam fácil? Acharam difícil? Vamos lá, pessoal, bora participar, porque se eu falando é ruim demais, a aula fica muito monótona, eu não vou saber se vocês estão entendendo ou não, uma hora participa, uma hora não participa, aí eu fico sem saber como é que estamos, como é que a gente está seguindo o nosso curso. O assunto tá perfeito, professor. Só fazer uma modificação e resolve, tá bom, né? Boa, boa, boa. Agora uma dúvida, uma curiosidade, gostei. Bem, tá, tem até no resumo que a gente fez, botei para vocês na aula passada, nosso material de apoio, já tem um resumo que a gente pode ver, pode responder naquelas questões, o pessoal tem que exercitar. A gente não pode, tem que exercitar mesmo, para responder questões, em que seja 2, 3, 4 por dia, mas responda. Vai respondendo, se tiver dúvida, me pergunte, que a gente vai sanando as dúvidas. O importante é estar sempre exercitando. A gente vê que as questões, ó, até a quinta questão, as questões vão se repetindo. O que muda é enunciado, pede a fórmula molecular, ou pede a massa molecular, ou pede a massa molar, a quantidade de matéria. Mas o raciocínio, digamos assim, é praticamente o mesmo para todas as questões. Então, tem mesmo aqui exercitar. Não tem para onde, não tem como a gente correr. Pessoal, agora uma curiosidade. Falou de cafeína. Vocês sabem qual é a cor da cafeína? Tá lá, uma xícara de café. A gente analisa, café preto, aí toma. A cafeína é vermelha, professor? Não, outra cor. Outra Branca. cor. Qual? Branca, cinza. Quem mais? Não. Alguém já acertou. É cor branca. Muito bem. A cafeína é branca. A professora Maria, quando eu olho pro café, vê tudo ali preto, sim. O café tá ali preto e tal, mas a cafeína tem cor branca. Tá, pessoal? É uma forma de uma curiosidade. Dá até pra gente fazer esse isolamento da cafeína lá no laboratório, que tem lá as paredes pra gente utilizar. Só que, infelizmente, a gente não vai poder utilizar, já que estamos na aula
não presencial, mas fizemos isso ano passado. Aliás, retrasado, 2019. Vamos lá, sexta questão. Da sexta questão, já é mais uma forma de resumo para a nossa avaliação, para a nossa primeira avaliação bimestral. Lembrando que a média do primeiro bimestre, assim como dos demais, pode ser que mude dos próximos bimestres, mas em geral vai ser a média das atividades que foram entregues no prazo, mais a nota bimestral dividido por 2. Tá, pessoal? Por isso que é muito importante entregar as atividades sempre dentro do prazo. Fora do prazo, como tem lá já dizendo no nosso plano de atividade remota, que serão aceitos, serão corrigidos, porém não vão contabilizar como uma nota avaliativa. Mas vamos lá. Seja a questão. A alternativa que contém duas substâncias solúveis em água nas condições ambientes é qual delas? Ó, pessoal, ele quer que seja duas substâncias. Letra B. Qual letra? Letra B. É porque não entendi se é B ou se é D. Letra B. Vinagre e álcool Etílico. alguma coisa assim. Isso, muito bem. Vamos lá. Ele quer saber duas substâncias que são solúveis em água nas condições ambientes. Bem, pessoal, nas condições ambientes, significa dizer que a temperatura é de 25 graus Celsius e a pressão de 1 atm, ou seja, a pressão a nível do mar. Mas vamos lá. Quando se trata de substâncias solúveis, a gente também deve relembrar um outro conteúdo que é muito importante, que é referente às forças intermoleculares, que são elas de polo induzido e ligação de hidrogênio. Esse é o nosso foco no momento, mas tem muito a ver com a solubilidade das substâncias. Veja, na letra A diz que é azeite e gasolina. Quem já teve a curiosidade de ver, pode até ver mesmo em salada, às vezes na salada, quando a gente adiciona o azeite de oliva, às vezes adiciona um pouco de azeite de oliva, e no final, quando a gente vai ver, contém um pouco de água, que a gente lavou os vegetais, e tá o azeite de oliva sobre na superfície da água. O que a gente observa? A gente consegue visualizar a fase água e consegue visualizar a fase azeite. Então, significa dizer que o azeite e a água não são solúveis, não são substâncias miscíveis entre si. E com relação à gasolina? Ah, professor, mas eu nunca misturei gasolina com água. Tá, tudo bem, você nunca misturou, também nunca misturei. Mas como é que a gente vai pensar? Da seguinte forma. A gasolina é um dos constituintes do petróleo. E o petróleo, quando ocorre vazamento no mar, ele se mistura, né? Ele se solubiliza em água, ele fica dissolvido na água. Fica o petróleo dissolvido na água? Não. Não. Ele fica ali na superfície da água, ali boiando e tal. Por quê? Porque o petróleo, ele é apolar e a água é polar. São duas características distintas. Então, eles não tendem a ser solúveis um no outro. Se o petróleo não é, consequentemente, a gasolina também não é solúvel em água. Na letra B, tem o vinagre e o álcool etílico. O álcool etílico é o mesmo etanol. E é vendido nas farmácias o álcool 70, o álcool 52, o 96, etc. Que pode ser em INPM, que refere-se à massa, ou então a graus Gay-Lussac, que refere-se a volume. E atualmente, para poder a gente utilizar como antisséptico, a gente utiliza o 70 INPM, tá? É importante que seja o álcool 70 INPM, porque se refere à massa, então tem a quantidade maior de álcool. E esse álcool etílico que a gente compra, o álcool 70, 52, 96, ele está solubilizado em água. Se esse álcool 70 INPM, significa dizer que ali contém 70 gramas de álcool e 30 gramas de água a cada 100 gramas daquela mistura. E o vinagre também é solúvel em água. Se você tiver em casa o vinagre e colocar um pouco em água, a gente vai ver que vai ser solúvel, formando uma única fase. Portanto, a resposta correta vai ser a letra B. Na letra C está falso, porque tem azeite. Na letra D está falso, porque tem gasolina.
E na letra E está falso, porque tem óleo de girassol. Pode ser óleo de soja, óleo de girassol, óleo de milho, não são solúveis em água. Tá? Então a resposta correta é a letra B. Vamos passar então para a sétima questão, que é uma questão que envolve gráfico, envolve também a solubilidade de sais em água. E a questão diz o seguinte: considerando o gráfico abaixo, adicionam-se separadamente 40 gramas de cada um dos sais em 100 gramas de água. Então, a gente observa aqui neste gráfico. Como é que a gente vai interpretar este gráfico? Pessoal, vamos sempre olhar as informações que estão contidas no eixo Y e no eixo X. Ou seja, o eixo Y é esse da vertical, que diz que a solubilidade em gramas do soluto por 100 gramas de água. E no eixo X, observe que vai ser a temperatura em grau Celsius. Muito bem. E aí está aqui a curva de solubilidade do nitrato de sódio, do nitrato de potássio, do cloreto de potássio, do cloreto de sódio e do sulfato de césio. Continuando a questão. A temperatura de 40 graus Celsius, que sais estão totalmente dissolvidos em água? Para isso, a gente vai voltar novamente no gráfico e vamos procurar o ponto onde contém a temperatura em 40 graus Celsius. 40 graus Celsius está aqui, ó, nessa linha. E a gente vai subindo até chegar no nitrato de sódio. Vai lá. Pronto, chegou no nitrato de sódio. O que é que a gente vai observar? Vamos relacionar. Peraí, botar aqui outro ponto. Vou botar na cor. Eita, que cor eu boto agora? Bota na cor preta. E vamos relacionar essa temperatura também com a quantidade de sal que foi adicionado. Agora a gente vai procurar no eixo Y a solubilidade do sal ou então a massa do sal que foi adicionado. Tá aqui, foi exatamente 40 gramas. Então vamos marcar esse ponto até chegar no cruzamento com a linha vermelha. Tá aí. Tá, agora o que a gente vai observar? Vamos analisar a solubilidade de cada um desses sais, começando pelo sulfato de césio. O que a gente observa? Que na temperatura de 40 graus Celsius, a solubilidade dele é abaixo de 10 gramas. Veja. O que significa dizer que vai ter um excesso de mais ou menos 32 gramas de sal não dissolvido. Então, o césio, ele não está totalmente solúvel em água. Já cancela ele. A outra curva de solubilidade que a gente observa é aqui do cloreto de sódio, que é representado por essa linha verde clara. Na temperatura de 40 graus Celsius, tá aqui o ponto, a gente observa que a quantidade de sal que está dissolvido nessa temperatura também é abaixo de 40 graus Celsius, é mais ou menos então de 38, 37, 38 gramas. Ou seja, ainda restam mais ou menos 3 gramas sem se solubilizar em água. Então, o cloreto de sódio, ele também não está totalmente solúvel em água. Depois, vem o sal cloreto de potássio. Quando a gente vai observar aqui na 40 graus Celsius, a solubilidade do cloreto de potássio também ainda está abaixo de 40. Consegue observar? Pessoal. Agora apagou. Está aqui ainda, ó, abaixo de 40 graus Celsius. Então, ainda fica uma certa quantidade desse sal sem estar dissolvido. Então, ele também não está completamente dissolvido em água. Depois, vamos analisar a curva do nitrato de potássio. A 40 graus Celsius, a gente observa que a quantidade que solubiliza desse sal é de aproximadamente 60 gramas. Ou seja, foi adicionado 40, mas nessa temperatura consegue dissolver 60 gramas. Portanto, este sal está totalmente solúvel em água. Mesma coisa acontece com o nitrato de sódio. A gente observa que a quantidade de nitrato de sódio solúvel em água nessa temperatura de 40 graus Celsius é de 110... Opa, peraí, 110 não. Espera. É aqui abaixo, rapaz. Tá aqui. É acima de 100 gramas. Ou seja, foi adicionado 40. Ainda
ele não consegue solubilizar ainda 60 gramas. Portanto, este sal ainda está completamente solúvel em água. Resposta correta vai ser a letra A, nitrato de potássio e nitrato de sódio. Alguma dúvida, pessoal, na sétima questão? Dúvida, pessoal, na sétima questão? Não, Oi, professor. professor. O pessoal está pensando em marcar com vocês semanal, tipo 1 hora de aula à tarde, para quem puder assistir, para a gente ir revisando o conteúdo. Tipo, teve a aula na semana seguinte, faz a revisão do conteúdo, na semana seguinte já é aula, e assim sucessivamente. Para ver se a gente consegue praticar mesmo. Ó, sentindo que vocês não estão praticando em casa, e isso vai dificultar nosso trabalho. Nosso trabalho que eu digo de nós todos, tá? O meu, de vocês, o nosso. Então, eu quero até ver com vocês se a gente consegue marcar semanalmente algum horário da tarde, 1 hora e meia de aula, para a gente ir revisando algumas coisas. Vamos então para a 8ª questão. É uma questão da FUVEST. Diz o seguinte: entre as figuras abaixo, identifique a que melhor representa a distribuição das partículas de soluto e de solvente numa solução aquosa diluída de cloreto de sódio. Então, veja, ele quer que a gente identifique, né, a situação que ocorre quando o cloreto de sódio está dissolvido em água. Então, vamos desenhar aqui o esquema. Vamos supor que tenhamos este recipiente contendo água e vamos adicionar o sal. Vamos supor que sejam uns 2 gramas de cloreto de sódio. O que é que vai acontecer? Toda essa massa de sal vai estar totalmente solubilizado nessa certa quantidade de água. Então, como é um composto iônico, que é NaCl, formado por um metal e uma metal, vai ocorrer a separação dos íons, ou seja, eles vão se dissolver em água. E vai conter nesta solução íons Na+, e íons Cl-. Então, isso a gente já sabe. Só que o que vai acontecer? Eles vão estar solubilizados em água. Vou botar aqui a molécula de água. Vou botar aqui em vermelho. H2O. Vai ter uma molécula de água. O oxigênio, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Ele vai puxar os pares de elétrons na ligação oxigênio e hidrogênio mais próximo dele. Ou seja, vai ter uma carga parcial negativa aqui no oxigênio e carga parcial positiva aqui do lado do hidrogênio. E a gente sabe ainda que as cargas opostas se atraem. O que a gente vai observar, então? Note que o sódio está aqui em solução na forma de cátion, Na+. Então, ele vai atrair para o sentido dele a parte negativa da água. E a parte negativa está com hidrogênio ou com oxigênio? Está com hidrogênio ou com oxigênio, pessoal? Está no oxigênio. Isso, está no oxigênio. Pronto, vem cá. Então, oxigênio. O O vai ficar H, vai ter também outra molécula de oxigênio, outra molécula de oxigênio, e assim sucessivamente, tá? Caso semelhante vai acontecer com o cloro. Só que o cloro, quando a gente vai observar, ele está com a carga negativa. Então, ele vai atrair para próximo de si a carga positiva da água, que está contido nos átomos de Os átomos de hidrogênio. hidrogênio. Então, vai ter átomo de hidrogênio direcionado para o cloro. Então, é assim que vai estar a distribuição ou solvatação dos íons. Mais ou menos assim. Que a carga positiva vai estar direcionada para o cloro. Então, analisando essas duas situações, a gente observa que a letra A vai estar falso,
Por que vai estar falso? Porque está aqui hidrogênio próximo do sódio. E cargas iguais, eles se repelem. Então, já não pode ser a letra A. Na letra B, a gente vai observar que os íons, eles ainda estão próximo do outro, ou seja, ainda estão com força eletrostática. E isso vai ser falso. Os íons se separam. Na letra C, opa, a gente observa aqui que o cátion e o oxigênio próximo do outro. Mesma coisa acontece com o íon cloreto. Então, a resposta correta é a letra C. A letra D está falso, mesma situação, ó, carga positiva com carga positiva e o cloro negativo com negativo. E a letra E é mais falsa ainda, porque diz que os íons estão muito próximos um do outro. Tá, pessoal? Vamos só encerrar aqui a aula, por favor. Só pegar aqui rapidinho. Só um instante, só pegar aqui. Então, pronto, pessoal. Vou tirar aqui. Tá, fechar aqui. Isso aqui mesmo. Embaixo.